Muito boa noite, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e hoje venho-vos falar sobre sexualidade. Dentro de um tema que decidimos iniciar sobre conselhos de vida, estamos aqui na bela cidade do Porto, como conseguem ver atrás de mim. Claro que agora não podemos sair de casa, portanto isto é a maravilha da tecnologia que nos põe aqui estas coisas. Bom, então vamos iniciar a nossa palestra. Se eu conseguir pôr isto. Muito bem. Portanto, o tema de hoje vem derivado de toda esta situação complicada que estamos a viver nestes dias em que não podemos sair de casa, que estamos confinados a um território com pessoas que às vezes não estamos a dar-nos tão bem e tudo aflora. Nesse sentido, resolvemos iniciar uma série de conselhos, chamados Conselhos de Vida Integrativa, dentro da área da medicina integrativa em que trabalhamos, e o primeiro tema foi a sexualidade, para ver se nos animamos um pouquinho nestes tempos. Esta palestra tem o objetivo de ter um conteúdo pedagógico, educativo, sem conteúdo sexual explícito. Lamento imenso por quem estava à espera de alguma coisa assim um pouquinho mais, uma brincadeira, mas hoje não será o tempo. Como sempre, pedimos-vos que gostem das nossas redes sociais, tanto no Facebook, a rede do Life Coach, como do Centro de Medicina Integrativa, como no Instagram, as duas redes sociais. No YouTube, todas as palestras que demos anteriormente e todas as palestras que estamos a dar online também vão para o YouTube. Como sempre, também uma coisa que eu digo, não acreditem em nada do que eu vos vou dizer, tenham as suas próprias experiências no referente à sexualidade, muito mais do que nunca. Esta é uma frase dita por Buda há cerca de 2000 anos. O que é que eu gostaria de vos falar aqui hoje? Primeiro, iniciarmos pela definição de sexualidade. Qual é a definição de sexualidade para podermos saber o que é que estamos a falar? O que é que todos queremos realmente na vida? Quais são os tipos de amor que existem? Como é que é a história da sexualidade no mundo? A anatomia básica do ser humano, portanto do homem, da mulher e as zonas erógenas que nos correspondem, e depois um pouco da fisiologia da relação sexual. E a seguir vamos iniciar com quais dos bloqueios a uma atividade sexual satisfatória, porque é que nós não conseguimos todos ter uma atividade sexual satisfatória, e neste sentido complicamos um pouquinho o sexo e portanto vamos aprender como é que descomplicamos o sexo e como é que descomplicamos o sexo para depois podermos ter orgasmos e percebermos que realmente o sexo tem benefícios para a nossa saúde. Como é que dicas nos indicam os diferentes países de sexo pelo mundo, algumas curiosidades e, por fim, como melhorarmos os relacionamentos amorosos ou conjugais, de forma a que, quando acabarmos a palestra, então possam todos pôr em prática nas vossas casas. Bom, então em termos de definição de sexualidade, a relação sexual, coito ou cópula, são termos que se referem principalmente à inserção e fricção do pênis, geralmente ereto, na vagina, com a finalidade de estimulação sexual ou reprodução, o que também se denomina sexo vaginal. Embora os termos relação sexual, em particular coito, se refiram principalmente à penetração pênis-vagina e, portanto, à possibilidade de criação de descendência, que é o processo de fecundação propriamente dito, também existem outras formas, como sabem, de sexo penetrativo. O sexo que vamos falar hoje aqui nesta palestra é o sexo consciente, é um sexo entre parceiros fixos, relações homo ou heterossexuais. Sabemos que as relações sexuais nos proporcionam intimidade física entre duas pessoas e que são praticadas com o objetivo do prazer físico ou prazer emocional, contribuindo, portanto, para o fortalecimento de laços afetivos entre duas pessoas. Mas porquê é que é assim tão importante falar de sexo? Porquê é que hoje me deu na cabeça de vir aqui falar de sexo para ver se nos animamos todos? Porque o sexo, assim como a respiração, assim como a comida, assim como a água, assim como o sono, assim como a homeostasia, que é o equilíbrio do nosso corpo, assim como a excreção urinária ou intestinal, o sexo é uma necessidade básica. Segundo a pirâmide das necessidades básicas do ser humano,
de Maslow, o sexo entra, como vem aqui na última linha, o sexo entra na necessidade básica fisiológica. Depois temos outras necessidades, como por exemplo as necessidades de segurança, que são as necessidades de termos uma família, são as necessidades de termos recursos económicos, são as necessidades de termos saúde e depois as necessidades do amor ou dos relacionamentos, portanto as necessidades da amizade, da família e da intimidade sexual, portanto há uma separação entre o sexo e a intimidade sexual, e depois as necessidades da estima, que são as necessidades que eu tenho de ser estimada, respeitada pelos outros, respeitar os outros, ser confiável, conquistada, e as necessidades que são as mais pequenas que nós temos, mas que existem, que são as necessidades da moralidade, da criatividade, da espontaneidade, da solução de problemas e ausência de preconceitos. O que é que foi? Ai, não. Oh, meu Deus. Bom. Parece que não está a avançar aqui os slides. Ora, vê agora. Já está, já me estão a dizer que já estão os slides. Vamos então avançar com os slides. Já está? Ok. Estas tecnologias ainda não são muito para mim, mas nós vamos chegar lá. Bom, então, as necessidades básicas, traz-me um copo de água depois. As necessidades básicas do ser humano, então, a pirâmide de Maslow, como vos disse, que são as necessidades fisiológicas básicas nas quais entra a sexualidade. Portanto, nós temos que aprender a descomplicar a sexualidade que estamos a falar aqui é uma sexualidade com afetividade, é portanto, o objetivo é que nós possamos entender como é que nós conseguimos melhorar isto nas nossas relações e no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Mas então, o que é que todos queremos, no fundo, o que é que nós todos queremos enquanto seres humanos, adultos e conscientes? Bom, começamos com esta anedota da Branca de Neve, que o príncipe lhe diz: Branca de Neve, por que é que tu estás tão feliz? E a Branca de Neve responde: porque depois de tanta maçã até que enfim banana. Portanto, esta anedota é que me inspirou a fazermos então esta palestra. Bom, então o que é que todos nós queremos? Nós queremos uma relação amorosa que tenha adrenalina, que tenha pica, que seja intensa, com um sexo maravilhoso, frequente, ardente, amoroso, erótico, que tenhamos um bom ambiente conjugal sem discussões. Isto é o que todos nós ansiamos, mas como sabem, as maiores queixas que temos na consulta são queixas exatamente de relacionamento. Então, o que é que se passa? O que se passa é que, assim como quando somos bebés e começamos a ter dentes, aprendemos a lavar os dentes, e o sexo também se aprende, também se pratica, e o sexo deve ser feito todos os dias. Assim como lavamos os dentes todos os dias, nós podemos perfeitamente ter uma relação de sexualidade com intimidade e afetividade todos os dias. E quando fazemos isto, descomplicamos, deixamos de estar reprimidos e, portanto, temos muita mais afetividade, muito mais amorosidade, e isso depois vai se verificar nos outros aspectos da nossa vida conjugal. Por isso, não é para esperarem por amanhã, isto é já para fazer hoje, estes conselhos são para entrar em prática. Como é que vamos melhorar a nossa vida sexual, a nossa vida amorosa e principalmente por isto que estamos a viver agora. Paulo Coelho disse: um dia vamos acordar e não vamos ter mais tempo para fazer as coisas que sempre quisemos, fazemos-las agora. E é mesmo agora, porque estamos a ter a oportunidade, estamos todos confinados em casa e, portanto, vamos aproveitar esta oportunidade para melhorarmos a nossa vida em família, melhorarmos a nossa vida conjugal. Vê agora se está a passar. Está a passar? E este momento é como é, porque o universo é como é. Portanto, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, desde que entendemos que as coisas acontecem no momento exato e no momento correto. Consegues? Consegue-se ver? Bom, ok.
Ok, vamos deixar ficar assim porque senão parece que dá aqui alguns problemas. Bom, então vamos agora perceber que tipos de amor é que existem. Existe um amor que é o amor agape, considerado o amor divino, frequentemente associado ao sacrifício, um amor incondicional, um amor afetivo, que é isento de conotações sexuais, de segundas intenções, de malícias ou de interesses pessoais. Este é aquele amor que nós consideramos entre nós e algo superior, se dentro de acordo com as crenças de cada um. Depois temos um amor que é o chamado amor filos, portanto que é o amor fraternal, que envolve lealdade, igualdade e mútuo benefício, é um amor de amizade que não monopoliza, não escraviza, não cria dependência, é um amor pela sabedoria, que pode ser um meio de crescimento mental, intelectual e cultural. Depois temos o amor chamado storge, que é o amor conjugal, o amor familiar, o amor doméstico, é o amor que não é interesseiro, é um amor humilde, objetivo, é o amor que une os casais bem como os pais e os filhos. E depois temos o amor eros, que é o amor físico, o amor da carícia, o amor sexual, o amor carnal, o amor repleto de paixão, a pura atração física, que se manifesta no instinto da união e no instinto da reprodução e no instinto da descendência. É um amor fundamental para a natureza porque é a força primitiva que nos leva a procriar e a preservar a espécie. E então, como é que, se alguma vez pensaram nisto, o tipo de sexualidade que temos agora, como é que era a sexualidade no passado, como é que começou a sexualidade no mundo? Bem, nós sabemos que mais ou menos deve ter começado da mesma maneira, porque os órgãos não mudaram muito ao longo do tempo. Mas, em termos, vamos até à pré-história para percebermos um pouquinho sobre os nossos bloqueios, porque temos que entender a história do que está para trás. Então aquilo que está descrito é que a relação sexual mais antiga entre dois animais foi entre um peixinho chamado Gnatostomados, que foi o primeiro animal na Terra a reproduzir-se por cópula, cerca de 385 milhões de anos atrás. E na pré-história, como é que era na pré-história, como é que se reproduziam, como é que eram as relações sexuais na pré-história. Portanto, os homens da pré-história já distinguiam sexo de reprodução. Grande parte da arte pré-história tem um conteúdo sexual explícito e na idade na pedra usavam métodos anticoncepcionais como ervas e já se masturbavam segundo figuras que temos rupestres. Já havia variação nas posições sexuais e, muito interessante, no Paleolítico dominava a poligamia, portanto, as mulheres dormiam com os homens, as mulheres tinham relações sexuais indiscriminadamente com todos os homens da tribo, porque o que interessava era a descendência. A monogamia só começa a dominar a partir do Neolítico, porque é quando se introduz a agricultura e, portanto, há necessidade de passar uma espécie de herança e, portanto, aqui começaram a construir-se, digamos, o conceito que temos hoje de família. Sabemos pelas peças de arte como estátuas de madeira ou de pedra que a masturbação era uma prática comum, tanto nas mulheres como nos homens. As mulheres utilizavam então estas plantas para evitar a gravidez e amenizar alguns sintomas de tensão menstrual e os homens usavam as plantas como afrodisíacos. A atividade sexual era praticada pelos homens da pré-história, bem como atividade com animais selvagens. Sabemos pelas estátuas eróticas que podiam indicar os primeiros indícios de pornografia e quando o homem passa à bípede é que começa a haver um novo foco de atração sexual, que são as mamas, porque quando andávamos de quatro patas, realmente só o rabinho é que interessava. Portanto, o ser humano nesta altura passa a ser um dos poucos animais que faz sexo cara a cara. Em termos da Grécia Antiga, as palavras como afrodisíaco, erotismo, homossexualidade são palavras que nos vêm da Grécia Antiga. As mulheres da Grécia Antiga eram propriedade dos homens e havia uma cultura muito forte de prostituição feminina, onde as cortesãs mais bem-sucedidas exerciam posições de poder e de riqueza com influência sobre os homens. As esposas negligenciadas encontravam maneiras de satisfazer os seus desejos pelo lesbianismo e, como é sabido de todos, os rapazes adolescentes eram amantes de homens adultos em Atenas. Já se usavam alguns brinquedos sexuais. Na Roma Antiga,
muda um pouquinho este conceito, portanto as esposas e as crianças pertenciam ao homem da família, era uma sociedade escravocrata, hierarquizada e de predomínio masculino. Portanto, o que é que acontece? O homem tinha a iniciativa, tinha a liderança, tinha a voz do comando, era dominador, era ativo e o oposto se esperava das mulheres. A prostituição era legal e generalizada. Na Idade Média, aqui os bárbaros já eram apegados à terra, aos cultos da fertilidade, o sexo era uma prática corrente nos rituais, nas festas que ocorriam nas épocas da colheita e do plantio, portanto eles ofereciam à natureza estes rituais, e as pessoas andavam nuas, homens e mulheres tomavam banho juntos, as amas masturbavam as crianças para que as crianças ficassem mais calmas, não existia obrigatoriedade do celibato para os religiosos, portanto até ao século XI os padres tinham uma vida sexual ativa. A partir do século XII, as abadesas então perdem poder e espaço na Igreja Católica, ganha esta visão aristotélica da mulher por parte da doutrina da Igreja, e começam a surgir as imposições e é aqui que se estraga a brincadeira toda, porque o sexo então só acontece dentro do casamento como o único objetivo da procriação, não pode haver demonstração de paixão entre os cônjuges e começam a haver os pecados. A prostituição é um pecado, o adultério é um pecado, a homossexualidade é um pecado, o autoerotismo, a masturbação é um pecado. E também se determinam os dias em que se podem ter relações sexuais, meus amigos, vejam bem. Portanto, a culpa instala-se no imaginário popular, assim como o medo do inferno por causa dos pecados. A partir do século XVI, essencialmente, e depois a partir do século XVIII, com o advento do puritanismo, então há uma mudança de caráter e na moral e nos valores do homem muito marcadas, então o homem passa a ser contido, regrado, controlado, sem exacerbações de erotismo ou de sensualidade. O vitorianismo então modifica o comportamento do homem, portanto o comportamento de regrado e oscilante da Idade Média passa a ter um comportamento muito regrado e portanto o sexo passa a ser desprovido de prazer. Há uma ideologia sexual repressora que norteia o comportamento e as atitudes sexuais dos indivíduos, com reflexos importantes até ao dia de hoje, como sabem. Portanto, o século XIX, ou seja, a partir de 1800, torna-se o palco ideal para esta repressão sexual, baseada em padrões e normas negativistas e restritivas, que então sustentam o controle sexual. Portanto, os católicos, os protestantes, os médicos e educadores, todos normatizavam os comportamentos sexuais através de postulados pseudocientíficos, porque isso não estava escrito em lado nenhum, mas foi o que entenderam que deveria ser. Na Idade Moderna, a liberdade que no pós-guerra torna difícil voltar à velha vida, reparem nestes resultados, 70% dos homens nos Estados Unidos recorreram a prostitutas durante a guerra, 50% dos maridos foram infiéis, 37% dos homens e 17% das mulheres tiveram uma experiência homossexual durante a guerra. A partir dos anos 60, com o advento da pílula anticoncepcional, inicia-se a revolução sexual que veio libertar minimamente esta repressão que nós sentimos durante tantos séculos. Bom, e agora explicar um pouquinho sobre a anatomia básica feminina e masculina. É muito importante iniciarmos esta diferenciação com as crianças, explicar às crianças que o sexo não é sujo, que os órgãos genitais não são sujos, que quando uma criança está a tocar-se temos que saber que isso é normal e é desejável que assim aconteça, faz parte das fases infantis. Essencialmente explicar-lhes que há diferenças e que devem respeitar os seus próprios corpos. A anatomia básica feminina, claro que se reparam, esta figura já é uma figura moderna, porque já não tem pelinhos, porque agora toda a gente gosta de se depilar, antigamente as figuras não eram assim. A mulher tem os grandes lábios e tem os pequenos lábios que protegem o clitóris. O clitóris, como veem aqui nesta figura, é uma porção de tecido que é extremamente rica em terminações nervosas e é isso que lhe dá a sua sensibilidade à excitação.
Fazendo um corte da mulher, percebemos que a vagina é um tubo, é um canal elástico e que termina depois no útero. É por isso que a ejaculação no fim da vagina, no colo do útero, os espermatozoides, não sei se conseguem ver com o ponteiro, os espermatozoides sobem pelo útero e vão encontrar, se tiver havido um óvulo que se soltou dos ovários, portanto estas duas estruturas aqui, uma de cada lado branquinhas, são os ovários, e viajam por este tubinho, que são as trompas de falópio, para se irem encontrar então com um espermatozoide. Um corte sagital mostra que o primeiro tubinho que vocês veem aqui é, portanto, a uretra, que é uma diferença que temos para o homem. Esta é uma das explicações porque também muitas mulheres têm infecções urinárias, porque a uretra é mais curta, como vocês veem aqui, aqui vem a bexiga, portanto que é um saquinho onde se vai acumular a urina até ser libertada para o exterior, e depois a vagina que vai terminar então no útero, e por trás temos os intestinos. E portanto conseguimos ver aqui o fundo da vagina, o útero, os dois ovários, um de cada lado, e as trompas de falópio. Anatomia básica masculina, com o órgão genital masculino, com o escroto com os dois testículos. O corte sagital mostra-nos que a uretra é o mesmo canal para ejacular e para sair a urina, obviamente não ao mesmo tempo, para o caso de estarem a pensar como é que a coisa funciona. Basicamente existe uma tampinha que faz com que quando o homem ejacula não vá sair a urina. Portanto, vemos aqui o corte do pénis, a glande, que é uma zona correspondente ao clitóris da mulher, portanto com muitas terminações nervosas, os dois testículos e depois as vesículas seminíferas. Então, em termos de zonas erógenas da mulher, obviamente que vai depender de pessoa para pessoa, mas na generalidade a maioria dos estudos o que nos mostram é que as orelhas são um ponto erógeno, o pescoço é um ponto erógeno, a zona dos ombros é um ponto erógeno, os mamilos são 2 pontos erógenos, a zona do umbigo é um ponto erógeno, o clitóris obviamente, as mãos e os pés vai depender de pessoa para pessoa, e a zona das virilhas e o interior das coxas. O meu filho é o meu ajudante técnico. Bom, o homem, alguns homens indicam a zona dos olhos como pontos erógenos, a boca obviamente, o pescoço, os mamilos, o abdômen é um ponto erógeno masculino, as virilhas, claro, a glande e as mãos e os pés. Muito importante é sabermos que existe um músculo chamado músculo pubococcígeo, não sei se conseguem perceber aqui nestes dois slides. O músculo pubococcígeo nós conseguimos senti-lo quando estamos a urinar e paramos a micção. Quando nós paramos a micção, este esforço de parar a micção existe porque contraímos um músculo que se chama o músculo pubococcígeo. Este músculo deveria ser contraído voluntariamente ao longo do dia, tanto por homens como por mulheres, permite o controle da ejaculação muito melhor para o homem e permite que a mulher sinta um orgasmo muito mais exacerbado do ponto de vista feminino. Por isso, lembrem-se, ou por exemplo, quando vão fazer xixi, começam a fazer xixi, param, voltam e param e vão fazendo assim umas poucas de vezes até esvaziarem por completo a bexiga. Até terem o controle do músculo sem estarem a fazer xixi. Bom, em termos de fisiologia da relação sexual propriamente dita, o sexo é química, ou seja, dopamina, serotonina, um conjunto de neurotransmissores que nos vão dar a sensação física, os sintomas, aquilo que sentimos, a excitação do sexo propriamente dito. Portanto, do ponto de vista químico, o sexo é um complexo fenómeno neurobiológico baseado em atividades cerebrais que desencadeiam o desejo, a confiança, o prazer, a felicidade, a recompensa e envolvem a ação de mensageiros químicos. Todos os sintomas despoletados pelo sexo são causados por um fluxo de substâncias químicas produzidas no corpo da pessoa excitada. Portanto, o ato sexual tem 3 fases
essencialmente três fases: a fase de desejo, que é a primeira fase, quando nós, pelo estímulo visual, pelo estímulo tátil, pelo estímulo auditivo, nós sentimos desejo. A segunda fase, que é a fase da excitação, e depois a terceira fase, que é a fase do orgasmo, e eventualmente a fase da resolução. Portanto, com base nestes compostos químicos que atuam no nosso cérebro, nós conseguimos perceber estas três fases. A fase do desejo é despertada pela testosterona nos homens e pela testosterona e pelo estrogênio nas mulheres. Estas hormonas tornam o nosso cérebro interessado em parceiros sexuais. É aquilo que nos permite olhar, ver. E depois a excitação, que é quando já existe um objeto da nossa paixão. Freud dizia que a paixão é o estado mais próximo da loucura, mas é bom de vez em quando estar apaixonado. E portanto esta excitação existe porque existem mensageiros químicos que nos fazem sentir assim. Portanto, vamos olhar para esta imagem que nos indica: os ferormonos são aquilo que nós, sem ter consciência, conseguimos sentir do outro. Quando eu sinto a excitação pela parte daquilo que eu consigo cheirar, embora o ser humano não tenha essa capacidade consciente, isso provoca-nos um apetite sexual, tanto a testosterona como testosterona e estrogênio, vai dar uma mensagem ao cérebro que nos faz sentir a atração. E depois vamos ter sensação de perda de apetite, perda de sono, excitação, aumento da frequência cardíaca, outros sintomas que eu vou ler-vos aqui. As pupilas dilatam-se, a boca fica seca, aquela sensação de ter as borboletas no estômago, os batimentos cardíacos ficam acelerados, a temperatura corporal aumenta, a imunidade aumenta. Portanto, meus amigos, reapaixonem-se, porque precisamos de nos livrar destes vírus. Por isso, para termos mais imunidade, precisamos de ter esta sensação de estarmos apaixonados outra vez. A pressão sanguínea também aumenta, a função intestinal aumenta e, portanto, temos mais hormonas no sangue, mais adrenalina e mais cortisol. Isto está perfeitamente bem estudado, e estas hormonas são libertadas e vão atuar a nível cerebral e fazem-nos sentir motivados, satisfeitos, felizes, um pouquinho tolos, só com um sorriso, só com um olhar. Vejam como é que isto se processa. Portanto, as hormonas libertam-se e vão de um neurónio para o outro a nível cerebral. Isto são uma fotografia de dois neurónios, e é um modelo de ter uma chavinha de entrar numa fechadura, entra a chave e vai ter uma ação determinada. Por exemplo, com a noradrenalina, acelera o coração, dá-nos energia. Esta é uma fotografia linda que mostra a libertação dos neurotransmissores. A serotonina, que é produzida, que é a hormona da felicidade e do prazer. Só vemos passarinhos, só vemos primavera, mesmo que estejam dias enevoados. E depois a fase do orgasmo ou da resolução, que vamos falar um pouquinho mais à frente, onde se libertam essencialmente a oxitocina e a vasopressina, que são as que vão permitir a segunda fase, se quiserem assim, depois da primeira fase da atração propriamente dita física entre as pessoas, que é a fase da ligação, que esta fase existe quando estas hormonas que são libertadas durante o ato sexual fazem com que tenhamos carinho, tenhamos sensação de segurança, de ternura, de ligação pelo parceiro, de fidelidade. A vasopressina é indispensável para garantir a fidelidade dos parceiros sexuais e, portanto, estes laços vão se mantendo e o amor sexual vai evoluir para um amor maduro, que é caracterizado pela sensação, pelo sentimento de companheirismo. Nesta fase em que já há uma ligação entre os parceiros, a intimidade é muito maior, as pessoas conhecem-se e mesmo assim querem estar juntas, já queiram os tabus quando começamos qualquer relação, exprimem ou devem exprimir as suas necessidades e preferências, devem falar abertamente das suas fantasias, dos seus desejos e, portanto, também sentem muito mais vontade de fazer experiências sexuais um com o outro. Portanto, esta era a parte da química, para entendermos que, assim falando, o sexo é química, porque existem neurotransmissores que inundam a nossa corrente sanguínea, mas o sexo também é física. Física no sentido de energia, a energia sexual. Há uma troca imensa, intensa, profundíssima entre os campos energéticos dos seres humanos que estão a ter uma relação sexual.
o sexo é energia, porque nós temos, aqui esta é uma fotografia lindíssima, que mostra, desenhada obviamente, a ligação energética entre duas pessoas que estão a ter uma relação sexual. Porquê que eu chamo a atenção? Porque nós temos 7 chakras. Os chakras são centros de energia que existem desde a base da pelvis até à nossa cabeça. Cada chakra está relacionado com uma determinada glândula e quero chamar a atenção de que nós só usamos 10% do cérebro. Se acham que são inteligentes, só usam 10% do cérebro e também só se apercebem de 0,1% da realidade. Portanto, nós achamos que a realidade é tudo o que nós vemos, o que ouvimos, o que tocamos. Nós achamos que tudo o que vemos, ouvimos e tocamos é a realidade, mas na realidade, perdoem-me a redundância, nós só percebemos 0,1% desta realidade. O que é que isso significa? Significa que aquilo que eu acho que é verdade não é tão verdade assim, ou pode não ser tão verdade assim. Porquê é que estou a falar disto? Porque nós não vemos, ou a maioria de nós não vê estes corpos subtis que nós temos à nossa volta, os nossos campos energéticos. Nós temos literalmente um campo de forças ao nosso redor, que é um campo eletromagnético, e que este campo eletromagnético, esta aura, está relacionada, como eu disse, com as glândulas endócrinas. E, portanto, quando nós temos uma relação sexual, é a forma mais intensa, mais íntima de troca de energia entre duas pessoas. Lembrem-se que tudo no universo é energia, tudo vibra, segundo o Tesla, e que a energia segue o pensamento. Cada pensamento meu cria uma impressão, cria uma marca num campo total de inteligência do universo. E cada célula é um ponto de consciência dentro do campo de consciência maior universal. Então, se a energia segue o pensamento, se eu penso ou idealizo outra pessoa, o objeto do meu desejo, por exemplo, na masturbação, eu já estou a trocar energia com o campo energético dessa outra consciência. Chamo a atenção para isto porque nós temos que nos proteger. Sabemos que nos temos que nos proteger no ato sexual, a proteção infecto-contagiosa, chamemos-lhe assim, mas também temos que ter uma proteção energética, porque quando eu troco energia com outra consciência na relação sexual, a minha aura pode ficar danificada, pode ficar doente pelo intercâmbio energético da outra pessoa, se a outra pessoa não estiver bem energeticamente. Vejam, por exemplo, a aura aqui a minha é à minha esquerda, uma que está perfeitamente bem desenhada com violeta e a outra não tem quase violeta nenhum. Aqui esta fotografia mostra 2 auras de cada pessoa separadamente e nesta foto já conseguimos ver as auras dos parceiros após o ato sexual, porque se misturam as energias. Por isso, o sexo é física, lembrar que além desta parte energética nós também temos um campo magnético do nosso coração, o campo magnético do coração é maior do que o campo magnético do nosso cérebro e que quando duas pessoas intercambiam, por exemplo, um beijo, que é a expressão mais erótica, mais sensual que podemos ter em termos de amorosidade e de sensualidade, nós ativamos o nosso coração, ativamos o campo magnético do nosso coração e podemos inclusivamente entrar naquilo que se chama um estado de coerência cardíaca, ou seja, a minha frequência cardíaca vai ficar coerente quando eu tenho emoções positivas, quando eu sinto sensação de apreço, de amor, de carinho. Enquanto vejam, por exemplo, o quadro de cima, quando eu tenho frustração, ansiedade, preocupação, irritação, eu estou em incoerência. Isto é uma das grandes causas das doenças crónicas, porque a coerência cardíaca é importantíssima para o meu sistema imunitário. Vejam, meus amigos, vejam se todos estão preocupados neste momento, ansiosos, frustrados, irritados em casa, fechados, sem saber o que é que vai acontecer, estão em incoerência. Isso pode afetar o vosso sistema imunitário e, portanto, estão mais desprotegidos. O campo elétrico do coração é 60 vezes superior ao do cérebro e no coração também existem axónios.
E o campo magnético é 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Pode ser medido até 3 metros de raio o campo magnético de cada um. Vejam, por exemplo, aqui o campo magnético de 2 pessoas e depois quando estão em estado de coerência cardíaca, estas 2 consciências. Bom, então quais são os bloqueios que nós temos ou que podemos ter para uma atividade sexual satisfatória? Os bloqueios ao prazer ao longo da história. Por exemplo, segundo o Kama Sutra, a mulher devia ser fiel, que ama o seu marido, tratá-lo como um deus, satisfazer todos os seus desejos, manter a casa limpa, evitar a companhia de mulheres corruptas e à refeição ter os alimentos que ele gosta. Ao ouvir o som dos seus passos, deveria levantar-se imediatamente e estar pronta a fazer o que ele ordenar. Não participar em qualquer jogo contra a vontade dele e deve sentar-se depois dele, levantar-se antes dele e nunca o acordar quando ele estiver a dormir. Isto era, segundo o Kama Sutra, o exemplo da mulher perfeita. Segundo o Kama Sutra, o amante ideal devia ser um viril, um sedutor, que adora dar presentes, conversar sobre assuntos que lhe interessem, adivinha os desejos da mulher, amar a mulher acima de tudo e de todas, sorridente, bem-humorado, que se vista bem, compreensivo, cuide da aparência, da boa saúde, que faça bastante sexo, conheça a pele da mulher ao milímetro, prolonga o orgasmo da mulher o mais possível para intensificar o seu prazer ao máximo e ser um expert no Kama Sutra. Portanto, eu não sei, mas isto era muito jeitoso se nós pudéssemos pedir no currículo realmente um amante segundo o Kama Sutra. Quanto às mulheres, não sei, já não queremos ser submissas, mas bom, esta parte do amante está boa. Bom, que bloqueios mais existiram ao prazer? A curta esperança de vida que existia até há 100 anos atrás, as gravidezes indesejadas, os abortos de repetição, toda a repressão da Igreja Católica, como já expliquei desde o século XII, e o próprio casamento, a própria instituição do casamento, porque os cônjuges não podiam dar aso à sua sensualidade, ao seu erotismo, e o sexo devia ter dia marcado e só para a procriação. Portanto, neste caso, o que é que eu vos digo em relação ao casamento? Que se tiverem vontade de se casar, sentem-se e esperem que passem. Porque neste sentido o casamento era uma desgraça. Reparem, o exercício de um solteiro e o exercício de um casado. O sair de um solteiro, o sair de um casado. O veículo de um solteiro, o veículo de um casado. Os programas favoritos de um solteiro, os programas favoritos de um casado. Um homem solteiro, um homem casado. Um galo solteiro, um galo casado. Então, calma que ainda estamos solteiros. Mas a Branca de Neve não ficou solteira, arranjou um príncipe maravilhoso e 7 anões para ajudar, passarinhos, florzinhas. Só que a Branca de Neve da vida real é bem mais complicada, porque já não existem as damas do palácio e as fadas madrinhas. Então, precisamos de começar a olhar a vida com outros olhos. Porque nós colocamos muitas expectativas nos nossos parceiros, nas nossas relações, nós temos expectativas assim e sai-nos a realidade assado. Os ciúmes, a rotina, o comodismo, isto leva aos bloqueios ao prazer e à sensualidade na sociedade em que vivemos. Portanto, nos dias de hoje, estes bloqueios são a educação repressiva que continuamos a ter. Nós não sabemos educar as nossas crianças para uma sexualidade consciente, para uma intimidade consciente. A baixa libido nas mulheres, sem dúvida, segundo o Journal of Sociological Review, há uma divisão injusta das tarefas domésticas, a rotina da vida familiar e do trabalho. A infidelidade, para a mulher é pior a traição emocional do marido e para o homem é pior a traição se for uma traição sexual da mulher. Portanto, segundo este jornal também, quanto melhor for a sua relação, quanto melhor for o seu casamento, quanto melhor for a sua relação conjugal, maior é a probabilidade da mulher deixar o homem se for traída, porque esta traição é inesperada. Outro bloqueio à nossa sexualidade são as tecnologias digitais. Portanto, nós hoje gastamos muito do nosso tempo nas redes sociais, no computador, na internet, a navegar.
E o outro bloqueio são as crenças amorosas. A crença de que viveram felizes para sempre. O Walt Disney é maravilhoso porque entretém as crianças, mas coloca no imaginário infantil, principalmente nas mulheres, a ideia de que sim, é que procurar o príncipe. Todas as histórias amorosas e que nós sabemos que são histórias como, por exemplo, esta história lindíssima do Taj Mahal, do Príncipe Khurram e da Mutsa Mahal, o Romeu e Julieta, o Dom Pedro e Dona Inês. Bom, então, tudo isto, todas estas crenças, tudo isto que nós temos no nosso cérebro, a educação que vem da nossa infância e aquilo que nos educam e que nos passam, nós complicamos muito o sexo. Complicamos o sexo pelo trabalho, pela vida familiar, pela falta de tempo, pelo barulho mental constante que temos na nossa cabeça, porque vivemos preocupados com o futuro, portanto a ideia é que descompliquemos o sexo. Para descomplicar o sexo, nós temos que entender que existem diferenças fundamentais entre os homens e as mulheres. O cérebro da mulher, por exemplo, tem uma memória para datas maravilhosa, vejam ali um buraco bem grande para conversa, memória para saldos, memória para compras e ali um sítio especial para a roupa. O cérebro do homem tem vários arquivos para sexo, para o futebol e cerveja, a sensação de serem o máximo no volante. O sexo tem uma área bem determinada. Então, o raciocínio masculino e o raciocínio feminino são diferentes, de acordo com a parte cerebral. Vejam como é que um homem mantém o seu carro arrumado e como é que a mulher mantém o seu carro arrumado. Vejam como é que o homem mantém o seu quarto arrumado e como é que a mulher mantém o seu quarto arrumado. O comando da mulher tem, como veem, vários botõezinhos. O comando do homem tem 3, cerveja, sexo e futebol. As mulheres têm um sapato para cada ocasião, festa, balada, ir ali, academia, em casa. O homem tem um sapato. A mulher tem shampoo, creme de rosto, creme de corpo, esfoliante. O homem tem um sabonete. Hoje em dia já não é bem assim, mas pronto, isto tem piada. A mulher então arranja-se e vai, faz uma dieta, vai ter um encontro, compra uma roupa nova, uma bijuteria nova, uns sapatos novos, pinta o cabelo, hidrata a cara, pinta as unhas, compra uma lingerie, blá blá blá, e o homem toma banho. Claro que as mulheres veem as cores de cerca de 32, o homem vê 7. Os homens, quando vão às compras, fazem um corredor do supermercado, as mulheres vagueiam pelos corredores. A mulher tem copos para tudo, o homem tem um copo. E vamos passar isto à frente. Os homens são felizes. Como é que os homens são felizes? Qual é a lista para deixarmos um homem feliz? Fazer comida, fazer sexo, deixá-lo em paz e deixá-lo sair com os amigos. Esta é a lista para fazer um homem feliz. E para o homem, a mulher perfeita seria algo mais ou menos assim, com pouca conversa. Para a mulher, o homem perfeito tem de ser um super-homem, temos uma lista enorme de como é que queremos o nosso homem perfeito, amigo, companheiro, bonito, amante, charmoso, bom na cozinha, seja eletricista, seja decorador, seja psicólogo. E nós somos complicadas, mas é hora de descomplicar, porque quem gosta de mulher complicada e com problemas é o psiquiatra. Então, caros ouvintes, vamos descomplicar isto. E como é que nós vamos descomplicar isto? Vamos aprender a ser mais eróticos, a ser mais sensuais, vamos sanar as relações que já tivemos no nosso passado, vamos falar de alguns alimentos afrodisíacos, vamos entender o ritmo circadiano do dia e da noite, porque isso melhora a nossa saúde e quando nós estivermos melhor do ponto de vista físico, emocional e mental, nós também vamos estar melhor para nos entregarmos a uma relação amorosa ou sexual sem problemas. Os homens são como os carros. Podemos ter diferentes versões, diferentes modelos, mas servem mais ou menos para o mesmo. Portanto, minhas queridas, tanto faz. O que importa é que vocês sejam felizes e estejam bem nas vossas relações. Vamos então aprender um pouquinho sobre as culturas sexuais, o que é que nós
podemos ir buscar das culturas sexuais, como por exemplo o tantrismo. O tantrismo deriva da filosofia tantra, que nasceu na Índia há cerca de 5.000 anos. Estou-me a rir, vocês estão a escrever. Foi uma brincadeira, vá. A palavra tantra vem do sânscrito, quer dizer instrumento de expansão da consciência, isto porque sabemos que uma relação sexual é passível de dar aquilo que se chama a expansão da consciência, uma transcendência, uma iluminação. É uma filosofia tribal que ensina a ter na experiência sexual propriamente dita um caminho então para o despertar da Kundalini, que é a Kundalini, para quem não sabe, é considerada a energia sagrada da vida. O Tantra trabalha, portanto, a energia sexual, que é a responsável dos orgasmos. Não se trata propriamente da ejaculação, portanto, o objetivo é a sensação máxima do êxtase que o momento do orgasmo proporciona. O taoísmo é proveniente da China, há cerca de 2.000 anos, e no taoísmo temos a consciência que a sexualidade é uma parte integrante do ser humano. Portanto, estas filosofias orientais têm uma visão metafísica do sexo, que é uma fonte de saúde, de juventude, de poder pessoal. Portanto, é uma ciência completa de regeneração da saúde, porque se entende que a potência sexual e a força física, a arte de fazer amor, fazem com que o homem e a mulher se mantenham saudáveis. Enquanto que portanto, no taoísmo chinês não há separação entre o amor e o sexo, nós aqui no Ocidente, infelizmente, temos uma separação entre o amor, que consideramos que é bom, e o sexo, que é mal visto, que consideramos sujo, cheio de culpa, que nos vem da nossa educação católica de tantos séculos de repressão. Os chineses não. É bom a paixão, é bom o sexo, é bom o amor, tudo é considerado positivo desde que hajam alguns determinados princípios, obviamente. Que mais podemos fazer para então atingirmos este estado de nirvana espetacular com as nossas relações? Muito importante é sanarmos as nossas relações do passado. Vai ser a sexualidade passada porque é as relações do passado. Devemos fazer as pazes com o nosso passado para que não arruinem o nosso presente, porque o passado está na nossa cabeça, porque já passou, o futuro está nas nossas mãos, nós temos capacidade de o alterar. E o passado é como olhar para o retrovisor, nós temos é que olhar pelo espelho da frente, porque é assim, se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo, meus queridos, portanto, os nossos ex são para nós respeitarmos, gostarmos, agradecermos, muito importante gostarmos aos nossos ex, mas siga em frente. E perdoar, entender o que aconteceu e perdoar, tudo se pode entender e se pode perdoar. E está gravado no nosso cérebro, todas estas mágoas estão gravadas e por isso devem ser desreprimidas para que possamos amar o próximo e estar felizes. Perdoar é aceitar o outro e as consequências sem expectativas, sem julgamentos e para recomeçarmos então a viver. Porque enquanto tiverem raiva contra uma pessoa ou contra uma situação, a única pessoa a quem estão a magoar é a vocês próprios. E, portanto, devemos resolver estas raivas antigas, principalmente nós sabemos que há algumas relações complicadas, que acabaram mal, que as situações, enfim, não foram de agrado, de qualquer modo devem ser entendidas, devem ser perdoadas. Porque não existem relações erradas, não existem relações fracassadas, só existem lições que precisávamos de aprender. E como é que é uma das formas de nós sanarmos isto? Escrevermos uma carta aos nossos cônjuges, ou ao cônjuge ou ao ex-cônjuge e agradecer primeiro, no mínimo 10 motivos pelos quais devem agradecer aquela relação, porque mesmo que a relação tenha deixado de existir e tenha sido uma relação complicada, houveram situações boas, no início as pessoas dão sempre bem, gostam de estar juntas, melhoram alguma coisa da sua personalidade e por isso nós devemos agradecer estas relações para que a relação atual possa ter mais significado. Esta é uma forma de substituir o ex-marido nas fotos, colocar ali um chimpanzé, já sei que vão ralhar comigo, mas teve tanta piada. Bom, então, e como é que também há outra forma de sanarmos isto?
sanarmos a nossa árvore genealógica. Há uma técnica que se chama a terapia transgeracional, que todas as árvores genealógicas podem ser sanadas e é possível entender que é possível olhar para a árvore e ver que muitas coisas que nos passam na nossa vida são repetidas. Estamos a repetir traumas, estamos a repetir divórcios, estamos a repetir separações. Então nós devemos desenhar a nossa árvore, olhar para os nossos antepassados, escrever as datas, fazermos a sanação da nossa árvore. E depois, eventualmente, se gostarem desta área, que é uma área que eu gosto muito, há atos simbólicos para libertarmos os nossos conflitos familiares, quer com cartas, quer com fotografias. Lembrem-se que os relacionamentos amorosos são o nosso grande desafio na vida, são a nossa grande aprendizagem. E, vamos passar isto à frente, e vamos então falar rapidamente de alguns alimentos afrodisíacos. Por exemplo, as ostras, para quem gosta de ostras, claro. As ostras são ricas em zinco, estimulam, portanto, a lubrificação feminina e podem ser usadas em alguns tratamentos de infertilidade masculina. As malaguetas, cuidado a comer, mas esta estrutura que tem a malagueta, que se chama capsaicina, que é um químico que dá a característica picante, está associada à melhoria da saúde vascular e, portanto, aumenta a testosterona nos homens. O abacate é rico em ácido gordo, nomeadamente ômega 3, vitamina E, é muito importante para produzirmos então hormonas e esta resposta sexual. O gengibre também é muito interessante, apoia a função sexual porque prolonga a ereção e estimula a lubrificação feminina. O cacau, porque aumenta a produção de serotonina, é portanto responsável pelas sensações de prazer e de felicidade, e o ginseng promove a ereção através da libertação de óxido nítrico. A maca peruana cá arranja-se com alguma dificuldade, mas se arranjarem é muito bom, porque realmente contribui para a melhoria da libido, do desempenho sexual, ameniza a disfunção sexual. Em termos de ritmos circadianos, o que é importante percebermos? Que nós temos de nos deitar cedo, nós temos que dormir, de preferência antes da meia-noite, para conseguirmos ter uma produção hormonal que se faz a partir da meia-noite. Portanto, nós deveríamos deitar-nos entre as 10 e 11 horas da noite. E lembrem-se que o sexo não é a última coisa do dia. Não podemos deixar o sexo para quando estarmos já cansados e exaustos e não temos energia para a relação sexual. Vamos passar isto à frente também. Bom, então todos estes conselhos têm o objetivo de melhorar a nossa vida sexual, com relações sexuais mais satisfatórias, mais frequentes, com mais sensualidade, com mais erotismo, com mais afetividade e, portanto, com maior número de orgasmos. O orgasmo é a explosão, é aquilo por que se anseia numa relação sexual. Há 50 anos atrás, só há 50 anos atrás, o orgasmo feminino era considerado mau gosto, portanto as mulheres não podiam ter orgasmos porque isso não era bonito, não era correto. A partir dos anos 70, com o feminismo, então há a libertação da mulher e do corpo da mulher. O orgasmo é um termo grego que quer dizer inflamar-se ou ser lascivo e propriamente dito, o que é o orgasmo? O orgasmo são contrações rítmicas do soalho pélvico provocadas por uma intensa estimulação física e psíquica que dura mais ou menos entre 1 a 3 minutos, se tivermos sorte. Todas as espécies animais têm orgasmo masculino, mas só a espécie humana que tem orgasmo feminino. Vejam bem a nossa sorte. 34% das mulheres e 17% dos homens querem ter mais orgasmo e escandalizem-se com isto que eu vos vou dizer. 85% das mulheres e 30% dos homens não atingem o orgasmo. Portanto, nós precisamos muito de aprender sobre sexualidade. O orgasmo masculino e feminino, como é fácil de entender, é um bocadinho diferente, porque o orgasmo feminino, o orgasmo masculino ocorre com o estímulo do desejo no homem através do nervo pudendo, e o nervo pudendo é que estimula o córtex cerebral. Da cabeça, como vem aqui o azulzinho, da cabeça é que depois vai para a zona genital com o aumento do fluxo sanguíneo que dá a ereção e que dá depois então a ejaculação.
O orgasmo feminino é com os mesmos estímulos que o homem, mas é acionado imediatamente o sistema nervoso central e depois vão haver libertação de hormonas que vão estimular a musculatura, dirige-se sangue para a zona pélvica, inicia-se a lubrificação vaginal, aumenta a vagina, o clitóris aumenta de tamanho e depois, quando existe o orgasmo, há aumento da frequência cardíaca, respiratória e da pressão arterial. Muito importante lembrar que o orgasmo, para acontecer de uma forma mais intensa, nós precisamos de manter um exercício físico adequado, nós precisamos de saber respirar adequadamente, nós devíamos sincronizar a respiração dos parceiros para podermos ter orgasmos de maior qualidade. A masturbação é muito importante, sozinhos ou em conjunto com a dupla, e experimentar diferentes posições então para o orgasmo. Lembrar que o orgasmo feminino tem uma vantagem em relação ao masculino, a mulher pode ter multi-orgasmos, porque não precisa de período refratário para recuperar, e o orgasmo feminino pode ser vaginal, clitoriano ou global, portanto o orgasmo do corpo todo, que é aquilo a que ansiamos. Uma curiosidade, com a masturbação, segundo o relatório Kinsey, um americano, uma mulher demora 3 minutos a chegar ao orgasmo, com relação sexual, uma mulher demora cerca de 8 minutos a chegar ao orgasmo. Portanto, o conselho para o orgasmo é: insista, persista e nunca desista. Vamos continuar a tentar ter os melhores orgasmos do mundo. Não sei com quem é que se vão comparar, mas pronto, isso agora é com cada um. Bom, em termos de benefícios para a saúde, foi isso que me fez levar a desenhar esta palestra. Então, o sexo melhora a densidade óssea. Ora, isto é muito importante, principalmente nas mulheres pós-menopáusicas. As mulheres pós-menopáusicas, como sabem, têm uma atrofia vaginal. Portanto, com a frequência das relações sexuais não se chega a dar tanta atrofia vaginal e melhora a densidade óssea, portanto não vamos ter tanta osteoporose. O sexo aumenta uma imunoglobulina que nos protege do ponto de vista imunológico, que é a imunoglobulina A, portanto melhora a nossa imunidade. E o sexo também nos permite preservar a nossa saúde das nossas artérias, mais ou menos correspondente a um exercício físico moderado. Mas atenção, para que isto seja verdade, de que o sexo equivale a um exercício físico moderado e que aumente, portanto, o trabalho cardíaco e a tensão arterial, nós temos que ter relações sexuais de 30 minutos 5 vezes por semana, meus queridos. Portanto, se não quiserem ir para o ginásio, já sabem para onde é que têm que ir. O sexo também fortalece a musculatura pélvica, muito importante essencialmente para as mulheres por causa da incontinência. O sexo queima calorias mais ou menos semelhante a um jogging de 7 km, produz endorfina. As endorfinas são umas substâncias que são antidores, são o maior analgésico para o nosso corpo, portanto, se têm dores, faz favor praticar. E também o sexo diminui os níveis de ansiedade. Provoca um relaxamento muscular, permite que possamos dormir melhor e aumenta a intimidade nos nossos relacionamentos. Portanto, resumindo, o sexo aumenta a imunidade, portanto, protege-nos de doenças principalmente agudas. O sexo diminui as hormonas de stress, diminui a dor de uma forma geral, relaxa a musculatura. Melhora o humor, melhora a disposição, diminui o stress, alivia a ansiedade e o medo, porque nos faz sentir seguros, faz-nos sentir queridos, faz-nos sentir que somos importantes para aquela pessoa e traz alegria à nossa vida. Portanto, meus amigos, pela vossa saúde, pratiquem o sexo. Sexo bonito, olhem estes dois velhotes. Qualquer dia havemos de falar na sexualidade na terceira idade. Agora não se diz terceira idade, é segunda idade, mas qualquer dia ponho-me a falar nisso, que é muito importante também. Bom, em termos de dicas de sexualidade no mundo, e penso que estaremos quase a terminar, então, nas Filipinas aconselham os casais a tomarem banho juntos, na Grécia a partilhar as fantasias sexuais um com o outro e pedir-lhes, portanto, partilharem as fantasias sexuais, no Vietnã aconselham a manter o contacto visual durante o sexo,
Na França, a ter relações sexuais apenas com homens que amemos, minhas meninas. No Chile, nunca comer brócolos ou chocolate antes de ter sexo, porque os brócolos provocam gases e o chocolate reduz a libido. Vejam bem, portanto, chocolate reduz a libido. Na Ucrânia, explorar o corpo e descobrir novas zonas erógenas e, quando estiverem juntos, então comentarem um com o outro. Em termos de curiosidades sexuais, saibam que, segundo uma investigação nesta escola no Reino Unido, a quinta-feira é o melhor dia para sexo, portanto não é para deixar para o fim de semana, quinta-feira é o dia que o corpo produz mais cortisol. 70% é a percentagem de aumento da compra de vibradores antes de uma final de futebol. Mulher sofre 70% de aumento de compra de vibradores nestas alturas. E uma palavrinha para as rapidinhas. As rapidinhas são consideradas relações sexuais sem romantismo ou envolvimento emocional, de curta duração temporal, na qual o clímax se atinge rapidamente e o orgasmo também. As rapidinhas são interessantes principalmente para reencontrarmos a espontaneidade nas relações, principalmente quando as relações já existem há mais tempo, e conselhos para que isto corra bem. Primeiro, pensar em sexo, ou seja, antecipar a possibilidade de irem ter aquele encontro. Só o pensar na antecipação do encontro sexual já produz endorfinas. Lembrem-se que o sexo não está nos genitais, o sexo está entre as duas orelhas, que é nisto que é o que se chama o cérebro. Quando pensamos em imagens eróticas ou sensuais, ou na pessoa que gostamos, ou imaginamos o que é que vai acontecer, só isto já estamos a produzir, já estamos a lubrificar, por exemplo, como sabem. Depois deixarmos a timidez tomar a iniciativa, sermos espontâneos e, por exemplo, porque não, para as relações já mais longas, tenham um caso infiel, mas com as vossas mulheres. Então, quando se fala em reatar a paixão, às vezes é preciso voltar ao estado de desconhecido. Isto é uma coisa que podem fazer agora em casa, aí confinados às vossas mansões, vão simular um encontro, têm que fazer da sala para a cozinha, com nomes diferentes, histórias de vidas diferentes. É normal que se riem, mas devem levar a fantasia a sério, ou seja, ir em carros separados, neste caso não era ir em carros separados, a ir um de um sítio, outro do outro, não falar em pormenores domésticos do género, eu sou a Luísa, tudo bem? Olha, vai deitar a criança. Não, isto é para levar esta fantasia até ao fim, que é para ter aquela excitação do primeiro encontro. Uma palavrinha sobre a masturbação. A masturbação é uma atitude perfeitamente normal em pessoas normais e adaptadas, não sei o que é normal, mas pronto, considerando que a maioria somos normais. Obviamente que existem doenças psicopatológicas que levam à subestimulação genital, não é disso que estamos a falar aqui, e pelo nosso passado, como já falei sobre a educação, a herança religiosa, nós temos culpa, sentimos nojo ao toque do nosso próprio corpo. Lembrem-se de uma coisa, masturbação é melhor que chocolate porque não tem calorias. É ótimo para a saúde, ao contrário da sensação do álcool ou do cigarro, por exemplo. E é grátis, em contrário do prazer consumista nas compras. Portanto, agora, como também não podem ir às compras, já sabem o que é que têm que fazer. E para terminar, como então podemos melhorar os nossos relacionamentos amorosos ou sexuais? Lembrem-se que o sexo é como as cerejas, há quem não goste tanto de cerejas, mas bom, o sexo é como as cerejas, quanto mais vezes tiver relações sexuais, maior vai ser o seu desejo e a sua libido. O sexo não começa no meio das pernas, a excitação cerebral começa no cérebro, isto é muito importante, porque é assim que se mantém uma relação acesa e com intimidade e com afetividade. Existe um método muito interessante que podem fazer, principalmente quando as relações já são mais antigas, que são 2 dias de intensa reabilitação romântica, vamos lhe mesmo chamar fisioterapia de reabilitação romântica, que é, por exemplo, o fim de semana, o sábado e o domingo, na qual vão fazer tudo o que o outro quer, vão ser queridos, românticos e 5 dias, que será de segunda a sexta, ou deixar rolar. Principalmente este método atua muito quando a mulher se queixa de que o homem, o cônjuge, não presta tanta atenção, não lhe dá tanto carinho, aquelas coisas típicas. E portanto, nestes 2 dias tem que haver exagero, que é para depois haver 5 dias de deixar rolar.
Uma investigação muito interessante diz que os homens só ouvem com metade do cérebro, portanto fizeram uns exames de ressonância magnética cerebral e verificou-se que a mulher usa todo o seu cérebro para ouvir, enquanto os homens o ouvem apenas com metade. Por isso é que temos que estar presentes, porque se os homens só ouvem com metade, então significa que quando ouvem devem estar a fazê-lo de coração, devem estar presentes no momento presentes. E devemos viver uma vida plena de emoções, plena de intensidade, de forma a que possamos olhar para a nossa vida e termos orgulho na nossa vida. Amar sem depender. Ninguém é de ninguém, amamos o outro é quando lhe damos a liberdade para fazer as coisas que entende fazer e sabemos que há sempre algo que nos conecta e que portanto que vai voltar para nós. Devemos dar todo o nosso apoio aos nossos cônjuges, porque ambos vamos precisar cuidar, como veem aqui esta fotografia maravilhosa que já estamos a precisar de alguns liftings. Devemos participar no dia-a-dia um do outro, cada um sai, bom, quando tínhamos uma vida normal, saíamos de casa, vamos para o trabalho, mandar uma mensagem mensagem romântica, ligar à hora do almoço, isto é participar no dia um do outro. Devemos reinventar as nossas relações para evitar que as relações caiam na monotonia ou na rotina e isto é muito fácil, experimentar coisas novas juntos, celebrar os momentos positivos, tanto os pequenos quanto os grandes, assinalar os dias especiais, os aniversários, as comemorações e por que não agora considerarmos que todos os dias são especiais, estamos em casa, vamos aproveitar. Cozinhar juntos, por exemplo, e reconquistar a cara metade diariamente com imagens, com abraços, com mimos. Lembrem-se sempre que um grande amor tem sempre um grande risco, mas é sempre tempo de se apaixonarem, é sempre tempo de dizermos a quem gostamos que os amamos, pequenas demonstrações de carinho, fazermos coisas que nos deixam felizes, mantermos o nosso sentido de humor acima de todas as coisas, isso é o mais importante, inclusivamente para a sexualidade, para a nossa intimidade, é manter o sentido de humor e, portanto, rir muito e rir juntos. E quando estiverem zangados, lembrem-se que há um dia vão olhar para trás e vão se rir. Cuidarmos da nossa aparência, obviamente, evitarmos ser desmazelados, mas não pelo outro, por nós, pelo orgulho que temos no nosso aspecto, mantermos-nos em forma, por exemplo, treinarem juntos. Este artigo que saiu no Jornal de Medicina Sexual mostra que o desporto curto, o desporto mais intenso, é a atividade que mais eleva o grau de excitação nas mulheres, principalmente quando é feito com o parceiro. Interessarmos-nos pelos hobbies das nossas caras metades, embora mantendo sempre os próprios interesses individuais. Passarmos tempo na companhia dos filhos, dos amigos ou da família, sempre reservando tempo para estarem os dois a sós. Agora é um bocadinho difícil. Nunca dormir zangados, lembrem-se, meus amigos, que às vezes podemos não acordar. Usarmos roupa interior sexy, que é o que mantém a cabecinha a funcionar durante todo o dia, na antecipação do encontro, abraçar mais, tocar, abraçar, beijar, regular e deliberadamente e lembrem-se que os abraços, essencialmente após a relação sexual, faz com que as mulheres se sintam mais amadas, mais satisfeitas e mais propensas à próxima relação sexual. Dar a mão a quem se ama até ao fim das nossas vidas é uma coisa que mantém a afetividade, que mantém a sensualidade, portanto sermos carinhosos todos os dias, dizermos a quem amamos todos os dias que os amamos, que somos muito felizes de os reencontrarmos nesta vida e há duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre, outra é como se tudo fosse um milagre. Portanto, esta nova vida que eu hoje vos vim aqui a tentar falar um pouquinho é no sentido de que, com a conjuntura que está atual a acontecer, que estejam calmos, que estejam tranquilos, que aproveitem para estar com a vossa família, com as pessoas com quem vivem, obviamente, porque não podemos sair de casa, e portanto decidam aproveitar a vida, ser felizes, amar verdadeiramente, beijar demoradamente, rir-se incontrolavelmente, fazer sexo apaixonadamente, porque o complicado da vida é descobrir que a vida é muito simples
e que a vida nos oferece sempre uma segunda oportunidade para os nossos relacionamentos, que é o amanhã. E se hoje não vos correu tão bem, reflitam sobre isso e amanhã esforcem-se para que possam reconquistar a vossa cara metade. Até pode não dar certo, como sabemos, como tudo na vida, mas só vamos saber se conseguirmos arriscar. Por isso, ousem fazer das vossas vidas umas vidas extraordinárias. E muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenham gostado. Vamos tentar fazer mais palestras agora enquanto estamos aqui confinados a casa, a ver se eu acerto com estas coisas das tecnologias e até à próxima.